Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças, já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, e já encarnamos como homem ou como mulher, como esclarece a doutrina espírita, que nos diz ainda mais, que todos nós um dia chegaremos à tão sonhada felicidade, mas, para que isso aconteça, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então é isso que nós nos dispomos hoje. Neste domingo, vamos fazer isso. E temos ajuda. Tem uma passagem dos Atos dos Apóstolos que diz o seguinte: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que até os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, sem invocarem verdadeiramente amparo do Senhor. É forçoso observar que chega sempre um instante, na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana. Não. Qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Então, indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução das questões fundamentais. Então, precisamos invocar a compaixão dele e não nos faltarão recursos adequados. Mas não basta, entretanto, somente aprender e rogar. Não. Nós temos que estudar também a arte de receber. Porque precisamos compreender as diferenças entre o que pedimos e o que recebemos. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedece, em grande número de ocasiões, às expectativas da nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de uma doença, escassez, contrariedade. É importante a gente compreender aqui que a espiritualidade superior tem, vamos dizer assim, a nossa ficha corrida, a nossa ficha kármica. E sabe tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós já vivemos. Então, normalmente, é como o médico que analisa o prontuário do paciente para receitar o remédio. Então, os bons espíritos sempre analisam as nossas vidas pregressas e até a nossa vida atual antes de atender aos nossos pedidos da maneira com que eles acham adequado. Quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade financeira e pedimos ajuda a Deus? Mas é claro que essa ajuda não vai chegar se nós não nos dispusermos a sair para procurar um trabalho e buscar ajuda. Então é assim que funciona a lei divina. Só que a nossa miopia, a miopia terrestre, de um modo geral, interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto, uma desilusão, provoca o quê? Lamentações improdutivas. E é importante a gente lembrar também que, enquanto estamos encarnados, nós não temos acesso a tudo aquilo que nós ajudamos a espiritualidade a programar para nós. Que muitas vezes está programado na nossa encarnação passar por algumas dificuldades
que nós ainda não conseguimos nos livrar delas nas encarnações passadas. Então, volta. Por exemplo, se eu tenho dificuldade em perdoar, é claro que vão surgir no meu caminho oportunidades de exercer o perdão. E se eu conseguir perdoar, ótimo, parabéns. Passamos nessa prova e vamos para as provas seguintes. Assim funciona a nossa vida. Então, muitas vezes, quando estamos em dificuldade, é que nós recorremos a Deus, depois de termos recorrido a tudo quanto era possível. E Deus sempre nos ajuda, mas não da maneira que nós queremos, mas simplesmente é da maneira que nós necessitamos. Então, é importante a gente lembrar que, apesar de tudo, o Cristo, Jesus, nunca deixa de socorrer, de aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são as diversas necessidades de cada um. É importante a gente lembrar que Jesus veio ao planeta, nos deixou o mapa da mina, vamos dizer assim, o mapa do tesouro, só que para chegarmos a esse tesouro, que é a felicidade, ele pediu que fizéssemos duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Então vamos analisar. Como é que nós estamos em relação a Deus? Nós amamos a Deus ou achamos que Deus muitas vezes é cruel, é injusto e nos dá muita dificuldade? Então, se nós pensamos assim, está na hora de mudar o nosso pensamento. E aí depois vem a segunda parte, amar ao próximo. O que significa amar ao próximo? Significa compreender o próximo. Por quê? Todos nós somos diferentes. Deus nos criou únicos, não tem dois espíritos iguais. O que existem são espíritos que têm uma caminhada, uma evolução semelhante e parecem que são duas metades eternas, mas não existe isso. O que existe é que cada um de nós galga a escada de Jacó. Lembram da história da escada de Jacó? Jacó dormiu e sonhou que tinha uma escada que ligava a terra ao céu, e nessa escada anjos subiam e desciam. Os anjos somos nós. Nós estamos tentando subir. Os mais evoluídos que nós descem para tentar nos auxiliar. Então, para que possamos galgar a escada de Jacó, é claro que precisamos aí de, como eu sempre digo, no início da reflexão matinal, aumentar as nossas qualidades para podermos aí amar o próximo. E é claro que à medida que a gente aumenta as nossas qualidades, os nossos defeitos diminuem. Então, vai chegar um dia em que na Terra não haverá fome, não haverá dificuldade, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque todos nós vamos fazer a nossa evolução e vamos aprender a amar. Enquanto isso, muitas vezes nós brigamos, xingamos, lutamos contra Deus e contra o mundo, porque ainda temos muita fome de amor. E lembre-se, Deus nos ama. Deus é amor, como disse o apóstolo João. E Jesus também nos ama, tanto que veio ao planeta para nos mostrar o que fazer para chegar à tão sonhada felicidade. Pense nisso nesse domingo, aproveite, descanse, conviva com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, refaça as energias, cuide da sua espiritualidade, porque segunda-feira a semana recomeça novamente. Um beijo no coração e até lá, então.